Sexta-feira e é dia da gente dar aquele giro falando o que foi notícia dentro das temáticas ambientais no país e no mundo. Bora lá então! Olá pessoal, eu sou a professora Carolina Arantes, sejam bem-vindos a esse canal que é dedicado a produzir conteúdo relacionado às temáticas ambientais. E esse quadro especificamente eu trago todas as sextas-feiras aquelas notícias que foram mais comentadas ou que são mais importantes dentro do tema meio ambiente, no Brasil e no mundo. Então, vamos começar! Primeira notícia que eu trago para vocês é essa declaração conjunta que aconteceu essa semana entre o Brasil e o Reino Unido sobre cooperação internacional em clima. Então, houve uma discussão entre as ministras do Meio Ambiente e do Exterior, de Relações Exteriores aqui do Brasil, com o representante do Reino Unido, em relação às ações que são feitas nos dois países para a mitigação, né, e erradicação das mudanças climáticas. Então, foi assinada essa declaração conjunta, mostrando aqui, né, que os dois países pretendem liderar pelo exemplo. O que isso quer dizer? A partir das ações, então, que são feitas nesses países, a ideia é mostrar para outros países o que é possível fazer para conseguir cumprir, né, aquelas metas que são acordadas nos acordos internacionais, as contribuições nacionalmente declaradas, né, que eles conseguem, então, como que esses países têm conseguido, então, contribuir para a redução do aquecimento, do aumento geral da temperatura do planeta, e como que essas ações podem ser implementadas. Então, a principal discussão aqui dessa reunião foi, sim, liderar pelo exemplo. Como eu disse, várias coisas foram pontuadas ao longo dessa conversa, né? Dentre elas, essa preocupação dos dois países em relação ao que é determinado ali nos acordos internacionais, nessas contribuições nacionalmente determinadas. Os dois países consideram insuficiente as metas que foram propostas e os resultados que têm sido alcançados e acham que, então, é necessário que se tenham metas mais abrangentes e metas mais firmes, rígidas, para que a gente consiga, assim, então, chegar, né, nesse aumento no máximo ali a 1,5 grau, essa média de no máximo 1,5 grau de aumento de temperatura, tá? Para não ultrapassar muito esse aumento e não gerar grandes alterações climáticas. Uma outra coisa que foi bastante discutida é a importância que o Brasil vai ter nesse cenário agora, justamente porque ele vai sediar a COP30 esse ano, né? Então, todos os olhos do mundo estarão voltados aqui para o Brasil. Então, os exemplos, essa ideia de liderar pelo exemplo vai ser ainda mais importante nesse contexto aqui, né? De clima internacional, do clima em relação à COP30. Esses líderes também conversaram sobre a importância das florestas, né, a necessidade de conservação, a necessidade de restauração desses ambientes florestais e como que eles contribuem aí nessas mudanças do clima. E além disso, a importância, então, né, destacada, obviamente, pela ministra do Meio Ambiente do Brasil, que deve ser dada às populações tradicionais que vivem ali, que dependem, então, da floresta, né, em relação, e o papel dessas populações em relação a essa ajuda, né, que pode ser feita para alteração climática, né, para as ações que mitiguem as alterações climáticas, tá? Então, uma reportagem interessante aí, vou deixar o link para vocês conferirem a reportagem completa. Nossa próxima notícia aqui fala ainda, né, em relação a mudanças climáticas, a gente fala um pouco do fogo na Amazônia. Então, a gente já falou aqui em alguns dias aí atrás sobre fogo no Pantanal, fogo no Cerrado, e agora a gente está falando em fogo na Amazônia. A gente está passando por uma época que é uma época de seca, né, de redução de precipitação naturalmente em algumas regiões do Brasil, como no Pantanal, como no Cerrado, em algumas regiões da Amazônia. A gente precisa lembrar que a Amazônia é um bioma que faz fronteira com vários outros biomas, dentre eles Pantanal, o Cerrado, e por isso é um bioma também suscetível
a esses eventos, né, de incêndios periódicos. Além disso, a gente precisa lembrar que a Amazônia está passando desde 2023, desde o ano passado, então, por uma estiagem histórica. Isso acaba intensificando esses eventos de fogo, tá? O fogo na região amazônica, ele ocorre principalmente por ação antrópica, né? Para limpar, para desmatamento de uma área ou para fazer a limpeza de pastagem. Então, isso acaba, em uma época de estiagem, ficando incontrolável e esse fogo se alastra para além das fronteiras de onde ele deveria estar, tá? Então, o Brasil, né, o governo está hoje, assim como esteve no Pantanal e assim como atua em algumas regiões do Cerrado, com 1.489 brigadistas do IBAMA e do ICMBio atuando na região amazônica para o combate a incêndio. A reportagem diz que dos 173 incêndios registrados no norte, desde 24 de julho, 98 já foram extintos ou controlados por esses brigadistas, tá? E as equipes que auxiliam. Essas equipes, gente, podem reunir dezenas, centenas ou até milhares de focos de calor, né? Esses incêndios, focos de calor concentrados na região. Isso acaba contribuindo muito para a alteração climática da região e de áreas de macro-regiões, tá? Regiões que estejam ali próxima. Então, é importante a gente lembrar também que a bacia amazônica está passando por aquela seca histórica, que isso acaba intensificando muito mais todas essas ações, né? Então, os incêndios no bioma, eles têm sido recorrentes, né? Apesar da gente ter visto, eu mostrei uma reportagem que desde o ano passado a gente teve uma queda de 45,7% no desmatamento da Amazônia, mas a união, né, do desmatamento que já tinha acontecido com essa seca histórica e um período de estiagem aí, então, da região, unido às ações, às atividades de limpeza de pastagem e de desmatamento com o uso do fogo, faz com que a gente tenha aí, então, esse alto índice de incêndios acontecendo na região amazônica e com isso a necessidade dos brigadistas, da atuação dos brigadistas do IBAMA e do ICMBio, que lógico, eles atuam prioritariamente em áreas federais, tá? Que são assentamentos, terras indígenas, unidades de conservação que são então atendidas pela União, tá bom? Mas isso não impede que eles apoiem aí o combate em outras áreas, tá? Mas o foco seriam essas regiões aí, que são grandes regiões da área norte, né? Da região norte do nosso país. Bom, a gente encerra por aqui o nosso giro de notícias, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não deram ainda o like, é importante, né, dar o like aí nesse vídeo, se inscrever no canal para ficar sabendo de tudo que acontece por aqui. E eu te aguardo então no nosso próximo vídeo para falar um pouco mais aí sobre meio ambiente, ok? Até a próxima, tchau!